Nossa palestra agora, que vai ter como tema apresentando o ZTNA 2.0, para falar sobre a evolução do acesso com foco em segurança. Apresentando o ZTNA 2.0, vamos chamar Cristiano Monteiro, que é Systems Engineer Latam, da Palo Alto Networks. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Sobreviventes, né? Vamos. Mas nós temos 675 pessoas em audiência e subimos para 872 inscritos, hein? Nossa, legal. Bacana. Tá legal. Bem, pessoal, boa tarde de novo. Meu nome é Cristiano Monteiro, eu sou engenheiro de sistemas para a área de SASE na Palo Alto. Bem, hoje a gente vai falar do ZTNA 2.0, o que a Palo Alto enxerga como ZTNA 2.0. Para a gente começar a falar, é bem interessante, a gente estava até conversando na hora do almoço, que hoje nós temos os mesmos desafios em todos os lugares. Basicamente, tem algumas tendências acontecendo, muitas delas em função da pandemia, e outras também já eram tendências que vêm modificando o nosso ambiente. Então, antes, a gente falava de trabalho como um lugar. Então, você falava, eu vou para o trabalho. Hoje, isso mudou completamente, justamente por essas tendências. A gente fala basicamente de 3 grandes tendências aqui. Primeiro, o usuário ele foi para casa, então ele está em qualquer lugar. Então, o usuário se moveu. Acho que não está. Oi? Bem, o usuário hoje ele está em qualquer lugar, então ele se moveu, ele está em casa, hoje ele vai para o escritório eventualmente, então é uma posição híbrida. Um outro ponto são justamente as aplicações. As aplicações que antes ficavam dentro do data center, dentro do centro de dados, hoje essas aplicações ou foram para a cloud, muitas vezes você acabou movendo essas aplicações para a cloud, ou você começou a consumir um novo serviço, que é o serviço de SaaS. Então, aplicações aí como o Office 365. Nesse modelo, você precisa entender que usuário de um lado e aplicação do outro, e você não ter um perímetro completamente definido, vai aumentar muito a sua superfície de ataque. Isso faz com que você precise de uma arquitetura para endereçar esse modelo. Tanto o usuário está exposto, como muitas vezes as aplicações também estão expostas. Outro ponto também muito importante é a proliferação das próprias ferramentas de segurança. Então, você chega ao caso de ter mais de 70 ferramentas de segurança dentro do mesmo cliente. Bem, como a indústria vem endereçando esse problema? A gente enxerga que a indústria, o primeiro passo para se resolver isso, foi lá atrás, no começo dos anos 2000, com a criação das VPNs. Depois, ali por volta de 2010, começou a surgir um modelo ali do que a gente chama de ZTNA 1.0. Nesse modelo, você tinha também os usuários de um lado, as aplicações do outro, e você criou o modelo de broker. Esse broker, ele faz um papel de autorizar a requisição do usuário, e a partir disso, a partir dessa autorização de requisição, isso muitas vezes baseado na identidade, você permite o acesso às aplicações. Qual é o problema daqui? O problema é que você, para garantir o princípio do menor privilégio, você tem que identificar o usuário, você tem que identificar dispositivo e você tem que reconhecer também a aplicação. Então, nesse caso, se você não faz todo esse processo de identificação, se você simplesmente permite que esse tráfego flua depois do primeiro processo de autenticação,
você está quebrando esse privilégio. Outro ponto também importante é você entender que depois do processo de autenticação, depois de você permitir que o usuário ele tenha acesso às aplicações e aos dados, você deve continuar a monitoração, porque se o tráfego passa sem essa monitoração contínua, o que vai acontecer é que você está assumindo a postura de permitir e ignorar. E isso também quebra um pouco do que a gente tem como ZTNA. Bem, um outro ponto, você também, dentro do tráfego, a monitoração de ataques ou de comportamento malicioso, ela é muito importante. Se você não faz essa monitoração contínua também, você cai também na quebra dos princípios do que a gente chama de ZTNA. É importante que todo o tráfego de aplicação ele continue sendo monitorado, ele continue sendo inspecionado. Da mesma forma, você também deve verificar dentro desse tráfego se há algum tipo de vazamento de dados, se está acontecendo alguma coisa ali no tráfego da aplicação que permita que você faça o extravio aí de algum dado. E, por último, a segurança ela deve ser baseada em todas as aplicações, não somente para as aplicações baseadas em web, por exemplo. Ela deve ser focalizada em todas as aplicações. Bem, a Palo Alto ela entende que nós precisamos de um novo modelo. Esse modelo é o que a gente chama de ZTNA 2.0. Nesse modelo, a gente trata de endereçar esses pontos que são falhos na primeira implementação do ZTNA 1.0 e também passar para a parte de experiência do usuário, também fornecer a parte de experiência do usuário e, por último, a unificação aí de produtos, a unificação de gerência aí desses produtos que a gente utiliza nessa solução. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de acesso de menor privilégio, quando a gente fala de Zero Trust, né, de confiança zero, que é uma arquitetura onde você tenta evitar danos, que é justamente caso aconteça alguma coisa que tenha um menor dano possível, mas para isso você tem que permitir que os usuários só acessem o que é estritamente necessário. Para se tomar essa decisão, você precisa identificar o usuário, você precisa também identificar como o usuário está entrando no seu, ou tentando acessar a sua informação. Isso é feito analisando o dispositivo, por exemplo. E você também precisa identificar qual aplicação você está permitindo que aquele usuário acesse. Então, esses pontos são importantes para o processo aí de admissão aí desse usuário. Depois desse processo, você deve continuar fazendo a monitoração desse usuário. Ela não pode parar simplesmente depois do processo de autenticação, depois do processo inicial. Porque, muitas vezes, durante esse processo, há uma mudança de postura. Vou dar um exemplo. Um usuário pode desativar o antivírus. Se no processo inicial você checou se o antivírus estava habilitado, você deve continuar checando durante o acesso que foi permitido àquele usuário. Então, se ele desativar o antivírus, você deve mudar a política de acesso. Essa é a checagem aí contínua, de confiança. O outro ponto é monitorar o contexto ali da aplicação, dos dados que estão passando através daquela aplicação. Então, nesse caso, você ser capaz de identificar se naquele tráfego há algum tipo de tráfego malicioso, se há algum tipo de tentativa de ataque, de tentativa de modificação como a aplicação está se comportando. Então, você continua monitorando ali cada passo do usuário, mesmo depois da primeira autenticação. Além disso, é importante identificar se você não está fazendo algum extravio de dados, ou muitas vezes o usuário ele pode ser comprometido e pode tentar fazer algum vazamento das informações de dentro de uma empresa, por exemplo. Então, você deve proteger também todos os dados. E, por último, a questão de todas as aplicações. Não se deve restringir o controle
apenas as aplicações do tipo web, por exemplo, as aplicações mais tradicionais aí que trabalham em proxy. Por quê? Porque quando você estava dentro do perímetro, você tinha uma arquitetura. Essa arquitetura tinha NG Firewall, tinha proxy, por exemplo, tinha DLP, tinha CASB, tinham vários e vários modelos ali de segurança. Agora que o usuário está em qualquer ponto, ele pode acessar de qualquer lugar, você não pode simplesmente colocar o seu usuário para acessar seus dados sem que ele tenha o mesmo nível de segurança que ele tinha antes. Essa é a ideia do modelo de ZTNA 2.0. Bem, nossa plataforma hoje ela está baseada em cloud. A gente utiliza provedores públicos, tanto a GCP como a AWS, por uma questão bem simples, pela questão de escalabilidade. Esses dois provedores, eles resolvem o problema de escalabilidade dessa solução. Então, se você precisa crescer rapidamente, esses provedores eles já endereçaram esse problema. Então, você acaba utilizando os processos de alta disponibilidade que você tem dentro dos provedores, como o Google, como a AWS. Outro ponto também importante nesse tipo de arquitetura é também a disponibilidade. Hoje a gente tem mais de 100 pontos de acesso em todo o mundo, justamente porque você pode contar com a granularidade aí desses provedores. Além da parte de escalabilidade que você tem nesses provedores públicos, a gente tem também a parte de experiência do usuário. Quando você sai do modelo tradicional de perímetro, que você tinha todo o controle da rede dentro ali do seu ambiente, você perde um pouco o poder de encontrar erros. Por exemplo. Então, a sua equipe ela não tem mais visibilidade do que está acontecendo. Se um usuário que está em casa liga para o departamento de TI e fala, olha, eu estou com um problema na aplicação, por exemplo, o Salesforce, eu estou aplicação no próprio Office 365. Como você vai fazer o troubleshooting disso? Então, é importante que você tenha, nesse modelo também, a possibilidade de visualizar o que está acontecendo com o usuário relativo a cada uma dessas aplicações. A gente consegue dando essa visibilidade através de uma plataforma que a gente tem, onde a gente executa testes de performance em cada um dos segmentos entre usuário e aplicação. A gente é capaz de identificar se está acontecendo algum tipo de atraso por aplicação e por usuário de maneira específica. O último ponto é justamente a questão de você ter hoje uma solução fragmentada de segurança. A partir do momento que você teve essa mudança de paradigma, que você teve a necessidade de colocar o seu usuário em qualquer lugar, as ferramentas de segurança também elas vão se multiplicando. Só que as regras de negócio elas são únicas e elas precisam ser aplicadas de uma maneira consistente. E você só vai conseguir fazendo isso ou criando um modelo de sincronização muito avançado, o que é bem complicado em termos operacionais, ou você unificando o processo que é a criação das regras de negócio para as regras de segurança em cada uma das plataformas. Então, na nossa solução, a gente consegue unificar o gerenciamento de cada um dos principais modelos aí de segurança, tanto da parte de SWG, que seria a parte aí de proxy, a parte de ZTNA, a parte de CASB, a parte de firewall. Então, todas elas estão dentro da mesma ferramenta para você poder estar fazendo esse gerenciamento. Bem, a gente tem alguns exemplos de clientes que fizeram a nossa transição. Então, a gente tem uma empresa de consultoria, onde você tem mais de 350 mil usuários em 158 países, onde você utiliza a nossa solução. Você tem também uma empresa farmacêutica,
onde ela fez a transição para a nossa ferramenta de mais de 100 mil usuários em apenas 3 meses. Então, isso é o poder dessa abordagem, onde você tem a segurança como serviço. Resumindo, passando aqui os principais pontos aqui do que a Palo Alto hoje pode entregar em termos de SaaS. O primeiro ponto do ZTNA 2.0, de você ser capaz de entregar todos os pontos que nos colocam aí à frente da primeira implementação de ZTNA. Então, a questão de você respeitar as regras de menor privilégio, a questão de você monitorar a relação de confiança de maneira contínua, a capacidade que você também tem de analisar o tráfego, o contexto de forma contínua, e também a capacidade de você proteger todas as aplicações e os dados que estão trafegando através dessas aplicações. Um outro ponto importante é a questão de experiência do usuário. A gente consegue isso através da escalabilidade, já que a gente utiliza essas nuvens públicas, e também a gente utiliza o que a gente chama aí de testes sintéticos aí para avaliar todo o caminho entre o usuário e a aplicação, e a parte de unificação de produto, de você ter a capacidade de gerenciar toda a sua plataforma de segurança, de você adequar suas regras de negócio às regras de segurança. Eu acho que esses são os principais pontos que eu queria abordar aqui hoje. É isso, então? É isso. Obrigado. Muito obrigada, então, Cristiano.